A primeira virtude das 12 que nós vamos tratar aqui é a cordialidade. Vamos começar com aquelas regrinhas mais simples, mais básicas para uma boa convivência. Aquelas palavrinhas mágicas que os nossos pais nos ensinaram quando nós éramos crianças. Um obrigado, por favor, com licença, me desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. A palavra cordialidade tem o mesmo radical da palavra coração, que pode significar colocar uma dose de afeto a mais nas relações humanas. Depois vamos falar com mais detalhes sobre ela. Depois vem a virtude da honestidade. Uma primeira ideia sobre a honestidade é não pegar o que é dos outros, que inclusive é um dos mandamentos, né? Não roubarás. Mas a honestidade ela vai muito além, ela pode ser muito mais ampla. Pode ter como sinônimos a honradez, a dignidade, a integridade, a franqueza, a sinceridade. Então, honestidade também é não mentir, não enganar, não fraudar, que é um outro mandamento, né? Não levantarás falso testemunho. Depois a gente pode refletir sobre a gratidão, que é reconhecer as coisas boas que nos acontecem o tempo todo. Primeiro, agradecendo a Deus pela vida, né? Também pelos pais. Sem eles nós não teríamos essa nossa vida física, que inclusive é um dos outros mandamentos também, né? Honrarás pai e mãe. Mas a gente pode agradecer também sobre muitas coisas. Nós precisamos ser gratos também pela nossa saúde, pela família, pelos amigos, por termos um trabalho, uma casa, comida sobre a mesa, um chuveiro quente para tomar um banho, uma caminha confortável para podermos dormir à noite. Então são muitas coisas que passam despercebidas que nós temos que agradecer diariamente. A outra virtude é o otimismo. Se a gratidão é um olhar mais positivo para o nosso passado e para o nosso presente, o otimismo é esse olhar positivo para o nosso futuro. O otimismo no sentido de esperar o melhor, mesmo nas situações mais difíceis. É um sinônimo de esperança, de fé em Deus. Isso nos protege de nos deixarmos dominar pela lamentação, pela amargura, pela autopiedade ou pelas preocupações excessivas que acabam se tornando nuvens negras sobre as nossas cabeças, né? A próxima virtude que nós temos que ter em mente é o autocontrole. O autocontrole é o domínio dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pessoa ingrata ou pessimista, é uma pessoa que se deixa dominar por pensamentos negativos. E daí nascem dois grandes males da sociedade, que é a depressão e a ansiedade. Nós precisamos ter domínio também sobre os nossos sentimentos, da raiva, do rancor, da mágoa, né? Então, sentimentos que nos corroem por dentro. E para não falar, né, nas palavras que nós emitimos e nas ações que nós executamos. Então é uma virtude também que a gente precisa estar atento, que nós vamos ter oportunidade de falar mais. Depois a gente pode avançar para a virtude da diligência. Aqui é o interesse, o cuidado, o zelo na execução das nossas tarefas diárias. É o inverso da preguiça, da acomodação, do conformismo. É fazer as coisas que precisam ser feitas com alegria, entusiasmo e disciplina, fazer da melhor maneira possível. E aí a gente avança para a virtude da empatia. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos no lugar do outro, desapegarmos um pouco do nosso ego, mudarmos a perspectiva, o ponto de vista. É um esforço consciente que nós podemos e devemos fazer o tempo todo para entender como o outro pensa, o que ele sente, por que ele age da forma que ele age. E esse entendimento facilita muito as relações humanas. E a empatia está ligada diretamente com a próxima virtude, que é a da tolerância. É preciso empatia para exercitar a tolerância. A tolerância é a capacidade de aceitar algo que nos incomoda, seja nos outros ou nas situações, algo que às vezes é diferente da nossa forma de ver o mundo, de agir, de pensar, diferente dos nossos valores que nós consideramos como corretos. Então, tolerância é conviver bem com quem pensa ou age de forma diferente. Lembrando que todos nós temos liberdade de expressão, liberdade de ação, e quando nós olhamos para o mundo hoje, ou o nosso país, nós vemos o quanto falta de tolerância nas pessoas.
principalmente quando a gente entra no campo de assuntos relacionados à política, religião, às vezes até o futebol é causa de muitas brigas, né? Até muitas tragédias. No campo da orientação sexual, existe uma polarização muito grande hoje em dia que nos pede cada vez mais tolerância. E aí a gente vai avançando para a virtude da humildade. A humildade é o oposto da vaidade, da soberba. É a simplicidade, a modéstia, é a capacidade de assumir os nossos erros, é o reconhecimento das nossas limitações e fraquezas, o reconhecimento da própria condição humana. A humildade não é autodepreciação, nem baixa autoestima. Não é nos colocar para baixo, mas é nos ver como nós realmente somos. E ela é essencial para a reforma íntima. Porque para transformar hábitos, nós precisamos assumir os nossos erros, aprender com eles e seguir adiante, sendo uma pessoa cada vez melhor dentro das nossas possibilidades. E aí a gente avança para uma outra virtude também muito importante, que é a da caridade. A caridade é o oposto do egoísmo. É toda ação que nós praticamos em benefício dos outros. Significa dividir os nossos recursos de todo tipo. Bens materiais, o tempo, o saber, o conhecimento, a atenção, o carinho. É esquecer um pouco de nós mesmos, praticar o desapego do ego. E aí, nesse aspecto, Jesus deu o maior exemplo, né? A vida dele foi o exemplo total da caridade, assim como da humildade também. E quando ele nos deixa o ensinamento do amai-vos uns aos outros, ele não está falando de um sentimento que nós devemos forçar, mas de uma ação de sermos caridosos uns com os outros. E aí a gente vai para o perdão. O perdão é a capacidade de retribuir o mal com o bem. É o ensinamento de Jesus de oferecer a outra face, o outro lado da moeda. As relações humanas geram atritos, né? No nosso planeta Terra, de provas e expiação, é impossível nós nunca sermos ofendidos, magoados por alguém. Então o perdão significa não querer o mal de quem nos ofendeu. E isso já é o primeiro passo e um grande passo. O perdão serve para o nosso próprio bem, para que a gente não guarde mágoa, rancor, nem desejo de vingança no nosso coração. E aí a gente chega na última dessas virtudes, que é a renúncia. A renúncia é a abnegação, o desapego total do ego, é o sacrifício pessoal em prol dos outros. Ela foi deixada por último porque ela requer várias outras virtudes para que possa aparecer em nós. E quando nós chegamos nesse ponto, nós podemos dizer verdadeiramente que nós conseguimos vencer o egoísmo. E nós temos um exemplo de renúncia dentro das nossas próprias casas. Todo pai, toda mãe que ama os seus filhos daria a vida por eles, né? Quantos exemplos a gente não vê diariamente? E o contexto familiar onde essa renúncia começa a ser praticada é a nossa primeira lição para entendermos lá na frente que nós somos uma família universal e que nós devemos praticar essas virtudes com todas as pessoas. É difícil, mas um dia a gente chega lá. Vamos falar agora um pouquinho mais detalhadamente sobre cada uma dessas virtudes e como nós podemos trabalhá-las na nossa reforma íntima.